Deus. Receba, o Senhor Deus, tremendo nossas ofertas aqui esta noite. Que seja um cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. Cuide de todos, Pai. Que Teu Espírito, Senhor Deus, possa continuar. E nos ensina, Senhor Deus, que devemos aprender hoje. No nome de Jesus. Amém? Aqueles que podem se sentar, que ainda há lugar, né? Nós estamos felizes porque nossos apóstolos chegaram. Eles chegaram, falei com a apóstola hoje. E não pude falar com o pastor Comino, mas não vai faltar oportunidades, né? Amém? Esperamos que esse Covid-19, nós já estamos no 20, vamos entrar no ano 21, eu não sei por que ele está aqui ainda, né? Vamos orar, continuar orando para que esse 19 vá embora e que não venha o 20 e nem o 21, né? Amém? Misericórdia de nós, né? Porque a gente fica tudo mascarado e máscara é uma coisa que nós temos aprendido que temos que tirar a máscara, né? Infelizmente, eles querem que a gente ponha máscara e a gente fica mascarado e não se vê claramente, né? Nós, seres humanos, não vemos, mas Deus penetra o nosso interior e sabe todas as coisas. Não importa que esteja com máscara ou não, Ele está vendo cada um de nós, amém? No nosso íntimo, no nosso ser. Estou grato a Deus pela oportunidade, amém? Vocês não sabem, mas eu tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar as coisas que temos recebido. Muitos de nós gostariam de ter, né? Mas nós temos um vasto campo missionário. E como foi falado hoje, está sendo incentivado a gente começar a colocar para fora tudo que temos recebido, né? E cada um de nós temos essa oportunidade, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja nos seus afazeres, né? No seu cotidiano, sempre vai ter uma oportunidade, né? E eu tenho por mim que encontrar com Jesus é a coisa mais importante na vida do homem, né? Porque uma vez nós saímos e nos perdemos, né? E quando nós encontramos, ou quando Jesus nos encontra, que é o mais certo, por mais que a gente procura Ele, é difícil encontrá-lo. Mas quando Ele nos encontra, e eu me lembro do dia em que Ele me encontrou, a minha vida mudou para sempre, né? Eu não sei, com vocês também foi assim, não? Quando Jesus encontrou vocês, como vocês estavam? Dá para pensar, imaginar como era a nossa vida antes de conhecer Jesus, ter encontrado com Jesus? Alguns estudiosos, alguns irmãos sábios dizem que é como você encontrar com a Jamanta a 200 km por hora, né? A sua vida muda totalmente, né? É um encontro entre algo muito pesado, muito grande, forte. Como a gente é frágil, a tendência nossa é ser desfeitos, deixarmos de existir. E nós vamos a um texto na palavra de Deus hoje, né? Eu quero a ajuda dos irmãos, por isso peguem suas ferramentas, peguem tudo que vocês tiverem, porque é um texto muito importante. Há muitos tesouros, e eu tenho por mim que cada palavra, cada letra tem um poder de enriquecimento muito grande na vida daquele que encontra, que é a palavra de Deus, né? As outras palavras são só bijuterias, mas a palavra de Deus são tesouros incalculáveis. Cada palavra tem um significado, tem algo a nos falar que nós não sabemos. A própria palavra diz que se nós o buscarmos, nós podemos receber de Deus conhecimento, coisas que nós não sabemos. E aqui, alguém que sabe tudo? Não, eu creio que não. Eu posso responder com sinceridade que não temos o conhecimento total das coisas. Deus é o conhecedor de todas as coisas. E por isso, nós precisamos de chaves, nós precisamos entrar em lugares, às vezes que você nunca foi. Eu só posso levar vocês aonde eu fui. E por isso eu quero conduzir vocês, se vocês permitirem, né? Como o pastor Silas fala, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então eu quero que vocês me acompanhem. João capítulo 11, versículo 25, tem uma chave ali. Tem uma chave e ela é muito poderosa. Ela pode abrir portas muito importantes na nossa vida. O que diz lá em João capítulo 11, versículo 25? E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser
Aquele que crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto. O que vai acontecer? Viverá. Essa é uma chave. Eu quero que vocês guardem ela, porque vocês vão precisar dela. Amém? Então vamos ao texto na palavra de Deus, porque uma vez Jesus foi encontrar com uma pessoa. E essa pessoa estava mortinha na vida. Ele estava morto e ele precisava de encontrar com Jesus. Como que o morto encontra Jesus? É difícil, né? É mais fácil Jesus encontrar o morto. Então o texto, é claro, tem muitos que conhecem de cor, Lucas capítulo 7, e nós precisamos entender algumas coisas que estão aqui. E se o tempo nos permite, nós vamos estudar esse texto, amém? Lucas capítulo de número 7. Quem achou pode dizer amém? Capítulo 7, versículo 11 a 17. São apenas poucos versículos, mas tem uma riqueza extraordinária. Ah, pastor, já ouvi tanto isso, eu já estudei tanto isso. Mas a revelação da palavra de Deus é progressiva. O que você aprendeu hoje de manhã pode ter te ajudado à tarde também, mas à noite é um pouco mais, né? Não é porque eu estou falando, não é isso. É progressivo. Nosso tempo é cronometrado. Então nós temos tempo, nós temos um tempo de existência. E para isso nós precisamos ter o máximo de conhecimento necessário para entender mistérios que estão ocultos na palavra de Deus. E aqui está algo oculto na palavra de Deus. Eu posso dizer para os estudiosos aqui, que aqui tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aqueles depois que acharam, podem procurar depois do texto, tá? Eu não vou falar para os irmãos, porque eu já achei os três aqui. E os três estão escondidos no texto. No entanto, eles estão aqui porque querem falar algo importante para nós. Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém? Então, o que diz a palavra de Deus? Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a 17. A palavra de Deus é muito importante e é por isso que nós não vamos perder muito o nosso tempo aqui, não. Nós precisamos entender que tudo tem um significado, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, né? E o que nós podemos ver aqui que foi algo extraordinário, porque Jesus estava num lugar e foi para outro. E nesse lugar houve um encontro ali, exatamente na hora, no momento certo que precisava acontecer. E diz assim o texto, versículo 11, que diz que num dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos, prestem atenção, os seus discípulos e uma numerosa multidão. E como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. São duas multidões, uma estava passando e a outra estava saindo, e elas se encontraram na porta da cidade. O que aconteceu? Que quando eles estavam naquele lugar, Jesus viu, né? Aqui a palavra de Deus diz que como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o encontro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Mas vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Meu Deus. E chegando-se, ele fez o quê? Ele tocou no caixão ou no esquife e parou os que iam conduzindo. E então ele disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Ele sentou o que estava morto e passou a falar. Então Jesus faz algo. Jesus disse que ele restituiu aquele menino à sua mãe. E o versículo 16 diz que todos ficaram possuídos de um grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Papai querido, Deus soberano, aqui está, Senhor Deus, uma porção da tua palavra. Sabemos, ó Deus tremendo, o Senhor sabe das nossas necessidades e sabe do que nós precisamos hoje. Pai querido, Deus soberano,
Senhor Deus, nos dê a tua bênção, nos dê aquilo que, Senhor Deus tremendo, nós almejamos, é conhecer, e o conhecimento é poder, e nós queremos, Pai querido, condições para enfrentar esses dias que são maus, para saber que, por mais que nós tenhamos, Pai querido, às vezes envoltos em meio a multidões, nós às vezes ficamos na dúvida que multidão nós estamos. Por isso, Senhor Deus, nos mostra hoje o meu lugar nesse texto, no nome de Jesus, amém? Então diga para as pessoas ao teu lado, como foi o teu encontro com Jesus? Houve alguma mudança? Você mudou ou ficou igualzinho? Nada mudou na sua vida. Esse rapaz, a vida dele mudou totalmente, né? Vocês viram, nós lemos o texto, e vocês podem então, como mestre, como estudiosos da palavra, começarem a devagar ou andar aí por caminhos que às vezes, né, eu não vou nem mencionar, ou mesmo que eu menciono, vocês podem aprofundar muito mais, porque a revelação de Deus é individual para cada um de nós. Nós podemos ter esse privilégio. Por quê? Porque com Jesus, nós vimos aqui o texto, que tinha uma grande multidão acompanhando Jesus. Além dos discípulos, havia uma multidão acompanhando Jesus. De onde eles vieram, pastor? Bom, nós precisamos entender o capítulo e entender que Jesus fez grandes maravilhas em Cafarnaum, né? E Cafarnaum não é uma cidade que está a 1 quilômetro ou 10 quilômetros distante de Naim. Ela está a 50 quilômetros de distância. Então Jesus estava com as multidões ali ensinando a palavra, dizendo sobre os frutos das árvores, dizendo aos homens que era necessário que eles tivessem fundamento, né? Ouvindo a palavra e praticando a palavra. E então nesse interim vem um homem que comandava o exército romano, e diz que ele tinha um servo que estava doente, que estava perto da morte, e aquele homem, temendo a Deus e sabendo quem era Jesus, ele falou: não sou digno que tu entres na minha casa, mas que o Senhor Deus possa dizer uma palavra e o meu servo vai ficar curado. O que aconteceu? Aquele homem, então, acreditando na palavra de Jesus, voltou para casa e ele foi curado. E o texto termina aqui, para nós entrarmos no texto, que Jesus diz que nunca viu uma fé tão grande como a daquele homem. Em Israel nunca ele viu algo semelhante. É uma exortação, é uma admoestação de Jesus, dizendo que uma pessoa de fora, uma pessoa que não era israelita, acreditava mais no poder de Jesus, de Deus, do que os próprios israelitas. E eles andavam com Jesus, eles ouviam todos os dias sermões com Jesus. É por isso que havia uma grande multidão acompanhando Jesus. Agora nós dissemos que ele estava a 50 quilômetros, e o que aconteceu? E Jesus saiu cedo, né? Por que saiu cedo, pastor? Porque os enterros naquela época, nós estamos dando um pouco de conhecimento bíblico para os irmãos, era por volta de 3 horas da tarde, tinha que ser enterrado. Tinha que ir para o cemitério, fazer o velório, tudo, enterrar a pessoa. Tinha que passar no cartório, por isso que era na porta da cidade, e as pessoas deveriam ir direto para o cemitério enterrar. Então, se Jesus não saísse cedo, como ele é prático, ele é muito sábio, ele sabia que ele era limitado, e ele precisava caminhar uma distância enorme para chegar lá a tempo, porque senão tinha que tirar o morto dentro do caixão, dentro da sepultura, né? Então, antes dele ser sepultado, Jesus queria encontrar com ele, e Jesus queria nos mostrar alguma coisa. Prestem bem atenção, o texto não está aqui por acaso não, ele está aqui porque ele está dizendo que eu e você pertencemos a alguma dessas pessoas aqui, estamos num lugar aonde Jesus nos encontra. Que multidão nós acompanhamos? Nós podemos aqui, né, colocar aqui no texto uma multidão que acompanhava Jesus, uma multidão que acompanhava a pobre viúva, né, que estava levando o seu filho para ser enterrado. Pastor, qual da multidão? Ah, pastor, eu ando com Jesus. Não é mesmo? Nós não andamos com Jesus? Pastor, eu ando com Jesus já tem alguns tempos, eu tenho visto milagres extraordinários acontecendo. Às vezes eu nem sei por que eu estou acompanhando ele, mas eu estou acompanhando, eu estou no meio dessa multidão. Tem culto sábado, às 8h30, então eu vou para lá, porque tem uma multidão que anda com Jesus ali, né? Naquele lugar, então eu acompanho essa multidão. Mas às vezes as porretadas, as pauladas, né? Vem e a gente nem percebe que ele está dando uma lição para nós. Porque aquela multidão que acompanhava Jesus, não poderia perguntar para ele, bem, os discípulos estavam lá.
Eu estava analisando esse texto, olhando, meditando, porque é isso que acontece comigo. Quando Deus me dá um texto, eu passo um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias meditando aquele texto. Minha esposa fica assustada comigo, porque eu vou contando para ela. Até ela está agora longe, mas eu fico tentando falar para ela: olha, sabe o que Jesus me mostrou aqui? Que ele está nesse texto, ele está aqui, ó. Como que ele está? É porque ele está acompanhando? Não, além disso, ele está de outra maneira, né? Ele está se revelando de uma outra maneira. Ele está mostrando o Pai, ele está mostrando o Espírito Santo, e está ele também. Os três estão de acordo, e eles fazem tudo para que o nome dele seja glorificado. Mas como assim, um morto? Como que esse morto conseguiu atrair a atenção de Jesus? Ah, pastor, eu vi que ele era jovem. Os jovens chamam a atenção de Jesus, não é? Porque a palavra de Deus diz que os jovens são fortes e já venceram o maligno. Será que aquele jovem teria condições de chamar a atenção de Jesus, que estava a 50 quilômetros de distância? Fazer com que Jesus programasse o seu dia de amanhã, porque foi no dia seguinte, tantas coisas acontecendo, Jesus estava sendo notório entre as multidões, famoso. Poderia Jesus descansar? Não. De tantas coisas que estava fazendo? Não. Jesus programou e ele quis sair cedo. E quando Jesus sai cedo, aqueles que querem acompanhar Jesus e ver coisas extraordinárias acontecer, tem que acompanhar Jesus. Porque Deus anda, a palavra de Deus diz que ele anda, ele sai logo cedinho para chamar trabalhadores para a sua seara. Na primeira hora do dia, 6 horas da manhã, Deus, o nosso Pai, já está procurando trabalhadores para a sua seara. E a palavra de Deus diz que Jesus então acorda cedo. Mas pastor, eu já vi também textos dizendo que ele passa a noite toda orando. Então que hora que ele dorme? Não, irmãos, não faça essa pergunta, porque ele é o Senhor, ele é Deus, tem uma parte dele que é totalmente eterna, divina, e ele não precisa de dormir, mas uma parte humana precisava. E a parte humana de Jesus tinha que caminhar muito e tinha que levar aquele povo, havia pessoas que, mas por que? Vamos descansar aqui um pouco? Não, Jesus tinha um propósito, ele tem um propósito, ele tinha uma direção para ir. As pessoas às vezes não entendiam, mas ele tinha um propósito, e quando chegou neste lugar, viu as coisas acontecendo, era participar de um culto fúnebre, né? Eu não sei, eu não gosto muito de participar de culto fúnebre, não. Quando eu sou convidado, eu fico assim um pouco meio que, eu já tenho outra coisa para fazer. Tem alguém que gosta de ir? Ah, pastor, lá tem bolo, tem tantas coisas, né, gostosas. Mas não, é um lugar triste, não é uma coisa boa. E Jesus leva aquela multidão para um velório. Que coisa esquisita, né? E a palavra de Deus diz que não apenas os discípulos, não apenas a multidão, mas o próprio Senhor Jesus estava indo para lá. Será que Jesus estava levando todo mundo para participar de um culto fúnebre? Era isto? O texto diz que é. Mas será que era só isto? Não, não era só isso. E às vezes nós não entendemos os planos de Deus, e às vezes temos que ir. Temos que ir para um culto fúnebre. Por quê? Porque muitos de nós estamos indo e estamos participando de um culto fúnebre. Como assim, pastor? O que o senhor está dizendo? Você lembra da carta de Paulo aos Coríntios? Ele diz que na igreja de Corinto, quando eles reuniam, não estou dizendo aqui, isso aqui não tem nada a ver, a nossa igreja, a igreja não tem esse problema. Mas havia muitos que não discerniam o corpo do Senhor, e muitos estavam o quê? Doentes, fracos. E muitos que estavam mortos. Como assim? Mortos? Mortos dentro da igreja. É possível isso? É possível. Porque se Jesus não encontrou você, você ainda continua mortinho da vida. Ou você está passando por aquele momento de velório, ou você está dentro do caixão. E eu, irmãos, sou uma prova viva de que Deus tem misericórdia. Porque eu já fiz esse teste. Morto não tem sentimentos. Mortos não ouvem quando a gente fala. Eu já falei com morto. Pastor, o senhor é louco? Não, mas às vezes vocês que são cristãos há mais tempo, vocês já participaram de um velório, e vem aquele sentimento assim: eu vou orar, assim, e esse cara vai levantar, né? Já ou não? A gente quer que ele levante, a gente quer que ele saia daquela estado de que logo mais os vermes vão comer ele. Aqui no Japão é diferente, né? Os vermes não comem coisa nenhuma, né? Eles tacam fogo no caboclo e só sobram uns ossinhos no final. Eu já participei de crematórias e realmente é estranho. Eles colocam o caixão lá com a pessoa lá dentro, e quando sai, né? Eu não sei o que acontece com...
geralmente eles fazem uma maquiagem ou alguma coisa, mas sai ali só alguns ossinhos. Eu não sei de onde que veio aquele osso, porque saiu o caixão com o corpo, né? E a gente pensou, o que aconteceu com o cara? Veio esse negócio de osso, será que é dele mesmo? Como que a gente vai saber se era realmente dele? Então a gente fica assim, não há dúvida. Mas aqui nós podemos ver nesse texto que muitos de nós estamos nessa situação. Nós estamos sendo levados, né, como ovelhas para o matadouro, diz a palavra de Deus. Nós estamos às vezes participando de um culto fúnebre, que é o nosso. Alguns de vocês vão se enquadrar nisso aqui. Por quê? Porque não ouvem a palavra, não veem as coisas acontecendo, não tem sentimentos, né? E essa pessoa está o quê? Morta. É por isso que a palavra de Deus diz que quando você não discerne, o que é que não discernir? É não estar vivo. Porque o morto não discerne nada. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele acompanha a multidão. Ou seja, a multidão é que leva ele, né? A multidão leva ele. E essa multidão, irmãos, tem alguma diferença da multidão de Jesus? Tem muita. Porque eles vão, né, acompanhando e às vezes nem sabem por quê. Por que estão naquilo. É por isso que a palavra de Deus é bem séria em dizer, não acompanhe aqueles que estão com a intenção de fazer o mal, né? Porque às vezes você pode ser julgado ou condenado por estar andando com a multidão que está dando trabalho para a lei, para Deus, e você pode pagar o preço disso, né? Por acompanhar ou estar junto de pessoas, né? Não tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se você anda com ladrão, assassino ou pessoas de má índole, você não vai ser considerado como pessoa também da mesma qualidade? E não poderá ser julgado também, condenado justamente por estar junto de pessoas que têm problemas com as autoridades? E você, por mais que você se diga que não tem nada a ver com isso, eu não fui eu não fiz isso, mas só por estar junto você pode ser condenado, né? Às vezes conivente com coisas que está acontecendo à sua volta. As autoridades sabem que se você vê uma coisa e você não denuncia, ou se você acoberta certas coisas, você pode ser condenado, né? Até dinheiro, se você acha uma mala com dinheiro, se você ocultar isso das autoridades, e as autoridades vierem a saber disso, você pode ser condenado como que aquele que pegou posse de alguém, né? Então por isso que aqui no Japão, a gente quando acha alguma coisa, a gente tem que levar na polícia para que eles façam registro, e que então depois, se não houver um dono, você vai poder, depois dos impostos, claro, né, devidos, então você pode ser dono daquilo. Então nós podemos ver aqui que há esse tipo de pessoas, a multidão que acompanha Jesus, a multidão que acompanhava a pobre viúva que estava participando de um culto fúnebre. Nós vemos Jesus e vemos a viúva em particular e vemos o filho daquela mulher. E nós podemos ver aqui nesse texto que muitas das vezes eu pensava, bom, eu sou da multidão que acompanha Jesus, mas Jesus mostrou que eu estou também com a multidão que está levando mortos para serem sepultados. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus. Todos aqui são carentes de Deus. Por isso que Jesus diz bem claro em João capítulo 15, e sem mim vocês não podem fazer nada. Eu achei um tempo na minha vida que por mais que eu jejuasse ou que eu estudasse a palavra de Deus, eu estava mais próximo de Deus. Eu achava que eu era o cara. Aí um dia Deus me deu um texto dizendo, houve dois homens que foram no templo. Um deles dizia, Jesus, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Senhor, eu colho 10 flores, uma flor eu levo como dízimo para a tua casa. E diz a palavra de Deus que ele orava, né? Ele jejuava, ele dava tudo que ele podia para Deus, mas aí ele virou para o cara que estava do lado e disse para Deus, eu não sou como os demais, como esse aí, ó. Eu sou diferente, eu sou o melhor. E ele se exaltou diante de Deus. Não estava errado ele dizimar, nem ofertar, nem jejuar, nem orar. Não era errado aquilo. O errado estava em se exaltar diante de Deus. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E diz a palavra de Deus que o outro batia no peito.
E ele dizia: eu sou pecador, me perdoa, Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus diz: qual dos dois foi justificado para casa? A lógica nisso? O intelecto humano dá para entender isso? Não. Porque para mim, aquele que fez sacrifícios, que fez coisas grandes para glorificar a Deus, não que chega dizendo sou pecador. Mas é isso que eu aprendi. Eu tenho que chegar diante da presença de Deus e pensar que a minha justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Porque sem Jesus eu estou morto. Se eu chego diante do trono de Deus para falar com Deus sozinho, tem que ter muita cara de pau. Ou você não tem conhecimento nenhum de Deus, né? Ou você é louco mesmo, varrido. Porque você não pode chegar na presença de Deus. Mas, pastor, a palavra de Deus diz que Deus reservou um lugar para os homens. Sim, mas com Jesus. Porque se Jesus não se apresenta primeiro e diz: olha, ele está comigo, Senhor, o Sérgio está comigo, então ele pode, assim eu posso me chegar diante de Deus. Então eu tenho aprendido que às vezes eu estou com a multidão que anda com Jesus, eu estou com a multidão que está perdida, levando os mortos para serem sepultados. É por isso que Jesus diz claramente para aquele que quer seguir Jesus, ele diz: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Mas o que é isso? Morto enterrar morto? Morto enterra morto? Sim, olha o texto. Isso está em Lucas capítulo 7. Uma multidão acompanhava a viúva e levava o filho único daquela mulher para ser sepultado. Para Deus, todos estão mortos. Se não é Jesus sair de Cafarnaum e chegar naquela cidade e parar aquela multidão, graças a Deus por isso. Se Jesus não para na porta daquela cidade, e a porta daquela cidade era o lugar principal da cidade. Se Jesus tivesse chegado 1 hora atrasado, já tinha acontecido o enterro. Se Jesus tivesse chegado muito antes, ele tinha que ficar parado ali. E nosso Deus não fica, ele não perde tempo, ele não perde as oportunidades. Ele chegou no momento exato. E aquela multidão, não pensem vocês que eles não tentaram passar por Jesus. É impossível passar por Jesus sem que ele perceba. E ele parou ali, e aquela multidão teve que parar. Parou como? Porque o texto diz que ele tocou no caixão. Ele segurou o caixão e falou: rapaz, vocês só vão até aqui. Aqui é o limite. Aqui está um encontro entre Deus e a humanidade. A representação de toda a humanidade está nesse texto. Como assim? Sim, porque aqueles que andam com Jesus e aqueles que não andam com Jesus. Nós estamos vivendo num tempo assim, pastor? Estamos. Ou você anda com Jesus, ou você não anda com Jesus. Não há outro tipo de povo, não há outro tipo de homens. Porque ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Não tem meio termo. E os que não têm Jesus, ou que não andam com Jesus, estão indo para onde? A morte. A chave que nós pegamos lá em João capítulo 11 diz o quê? Que eu sou, Jesus falando, eu sou a ressurreição. O que é ressurreição, pastor? É uma vez que você está morto, você torna a viver. Não é nascimento. Nasceram tantas crianças, eles estão nascendo, eles não morreram. Mas se morrer, a palavra de Deus diz que Jesus é o que? A ressurreição. A sua Sérgio já morreu? Eu creio que já. Eu já morri. Mas ele tocou no meu caixão. Eu não sei você. Às vezes você possa pensar: Jesus nunca tocou no meu caixão. Rapaz, desde que Adão fez a coisa errada, que é uma coisa que nós vamos conversar lá, o Espírito Santo fala: sério, esquece isso. Não tem. É assim, eu creio que muitos de vocês querem conversar com Adão, não quer? Adão, o negócio poderia ser diferente para nós, né? Mas você estreitou o negócio. Mas é tudo plano de Deus. Tudo aconteceu para que eu e você tivéssemos um conhecimento da misericórdia, da graça de Deus. Como nós iríamos entender a graça?
se Adão não tivesse errado, porque elas vieram depois. Então a graça veio. A graça é o favor imerecido de Deus para mim e para você. É por isso que ele tocou naquele caixão e falou: Sérgio, você só vai até aqui. No dia 13 de setembro do ano de 1983, mais ou menos, a hora exata eu não tenho, mas era 6 horas da tarde, Jesus segurou o meu caixão. Daquele dia eu senti que eu não poderia continuar. Se eu continuasse, a coisa mudava. Eu estaria perdido, sem a minha oportunidade, porque o encontro com Jesus pode ser único na sua vida. Talvez você tenha uma única oportunidade em toda a tua existência. Eu tinha 21 anos de idade. E eu estou dizendo aos irmãos, dia 13 de setembro. Por que você não esquece? Porque é o dia que eu nasci de novo. É o dia que eu nasci de novo. É o dia que ele falou para mim: levanta-te. E eu tive que obedecer, mortinho da vida. Não escutava nada, não via nada, não sentia nada. Mas eu pude escutar a voz dele dizendo: levanta-te. Eu era jovem, eu era rapaz ainda, né? Mas com um destino de morte. Um destino traçado pelo mundo, pelas pessoas, pelo pecado, pela minha ignorância de Deus. Eu estava condenado a viver a morte eterna. Mas o Filho de Deus saiu da sua cidade, saiu do seu lugar e veio até onde eu estava, mortinho da vida, né? Mortinho da Silva, né? E eu morto naquele lugar, sem direito à salvação. Não havia Ave Maria que pudesse me fazer voltar. Não tinha Pai Nosso, não tinha santo, não tinha sacrifícios, não havia boi suficiente em toda a terra para cancelar os meus pecados. Eu estava perdido, mas ele segurou o caixão e disse: Sérgio, você só vai até aqui. E eu ouvi a voz do Filho de Deus. Eu sei que vocês um dia se encontraram com Ele. Vocês caminharam com Jesus, estão caminhando há um bom tempo, estão aprendendo cada dia mais. Às vezes são coisas boas, coisas que edificam, mas as coisas que nos colocam em xeque. Nós temos que tomar uma decisão. Ele nos coloca assim nessa posição, Ele nos enfrenta, nos confronta, e Ele quer uma mudança. Porque há uma divisão. Há uma divisão, e Deus criou, o que Deus separou, não una o homem. E Deus separou a morte da vida, porque Ele falou para Adão: no dia que você comer, você morrerá. E desde então, os homens passaram a morrer, a estar longe de Deus, caminhar sem a proteção, sem a orientação de Deus. E o que acontece com isso? A multidão estava saindo. Ela estava saindo. Presta a minha atenção. Eles não estavam entrando de fora. Geralmente nas cidades ficam lugares mais afastados. Não fica no centro da cidade. Fica fora da cidade. E naquele tempo, na antiguidade, os povos que morriam, as pessoas que morriam eram enterradas fora da cidade. Lembra que quando Jesus morreu, Ele não foi enterrado fora da cidade? Então assim os homens fazem, desde que começaram a errar, a falhar com Deus. Mas Deus, na sua grande misericórdia, Ele vai até ali. E eu quero que vocês entendam isso. E aquele lugar não era um lugar qualquer. Aquela família não era uma Zé Ninguém. Porque se nós analisarmos, quem somos nós para chamarmos a atenção de Jesus? Você possa pensar: quem sou eu? Para que Jesus saia do seu trono de glória, milhares de milhões de anjos o adoram de dia e de noite, para vir e achar um moribundo como eu, um Zé Ninguém, né? Se nós balançarmos, não sai nenhuma moeda, não temos aonde cair morto. Porque nós conseguimos trazer a presença de Deus até nós.
por uma razão. Quando ele olha, o texto diz, olha lá, versículo 13, e quando Jesus olha para aquela mulher, quando Jesus olha para mim e para você, ele tem uma grande compaixão. Jesus sentiu uma grande compaixão. O que é isso, pastor? Lá no íntimo do seu ser, algo moveu. Algo dentro do interior de Jesus se moveu por aquela mulher. Com razão, pastor. Ela estava chorando. E diz o texto que era um filho único dela. Todos os projetos e sonhos daquela mulher, pastor, ela estava indo embora. Cadê o marido dela? O texto diz que ela era viúva. O marido dela tinha morrido. Ela só tinha um filho, e aquele filho estava morto. Talvez você possa pensar, pastor, eu também me sinto nessa situação. Sim, muitos de nós podemos estar nessa situação. Às vezes você está sozinho aqui na terra. Seu marido já partiu, ou mesmo que não partiu, um morto dentro de casa. Infelizmente, hoje em dia, nós temos assim, nós temos vergonha de dizer isso. Mas tem homens que não honram a causa que eles, né? Não respeitam a sua família, né? Desonram a sua família, a sua casa. Aquele homem, eu não sei, não se fala sobre ele, mas ela era uma pobre viúva. Ela era viúva. A situação dela era terrível naquela época. Se vocês são estudiosos da palavra, vocês sabem que como que as viúvas eram tratadas. E se falar que a mulher é a mulher ainda, ela era uma mulher, era a margem da sociedade. E agora ela estava sozinha, o filho que poderia trazer dignidade à sua casa, honrar os compromissos, né? Às vezes assumidos pela sua casa, poderiam pagar as suas contas. O filho, quando crescesse, pudesse trabalhar, né? Eu também, quando casei, logo veio meus filhos, eu falei, eu quero um monte, né? Minha esposa já falou, 3, acho que já está muito, né? Mas eu já pensei, bom, eles vão crescer e o negócio vai, né? Quando eu estiver lá com meus 40 anos, eu não vou mais nem trabalhar. É só chegar todo mês, 200, 300 mil de cada um, né? Mas quando a gente cresce, né, e a gente não é aquilo que a gente, né, claro que eles têm a família deles, como é que eles vão dar, né, condições de sustentar, né, enquanto a gente tem tanta força ainda para trabalhar, né, mas educamos bem nossos filhos, eles nunca falharam conosco, sempre o que precisar, qualquer hora, né, nós somos uma família unida, e graças a Deus. Mas aquela mulher, ela só tinha um, e estava morto o menino. Jesus olhou para ela. Jesus também olha. O que o texto me mostra é que Jesus olha para você. A sua situação não é como aquela pobre viúva, mas você é muito importante para Deus. Se tivesse só você na terra e você tivesse errado, Jesus teria vindo e teria morrido por você. É o que eu entendo sobre Deus. Porque eu era ignorante. Eu não sabia o que estava fazendo. Senão, Jesus não teria vindo, não. Olha Satanás onde está. Você acha que Satanás tem chance? Eu ainda novo convertido pensava, tem que pregar para Satanás. Já pensou se Satanás, ele tem um direito de arrependimento? Mas o Espírito Santo falou, rapaz, ele não tem, porque ele tinha conhecimento do que estava fazendo. Adão não tinha. Adão era inocente nesse sentido. Ele foi enganado. Ele foi enganado por forças exteriores. Satanás não, foi por si próprio. Então, o que nós podemos entender é que tudo é possível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Agora mesmo, Ele está saindo do lugar dele e vai te encontrar onde você precisa de um encontro com Deus. Seja neste lugar, ou seja daqui a pouquinho, seja as pessoas te levando para o cemitério, né? Tem muitas pessoas que nós pensamos, esse aí está morto. Morreu. Acabou, a vida desse aí acabou. Mas há alguma coisa impossível para Deus? Jesus não é a ressurreição e a vida? Por que Jesus olhou para ela e teve compaixão dela? E Ele falou uma palavra para ela. E essa palavra ainda continua a ressoar e vai pela eternidade afora. Porque Deus, em Apocalipse capítulo 21, diz que Deus vai enxugar
de nossos olhos toda lágrima. É um trabalho de Deus. Então, naquela oportunidade, no capítulo 7, ele estava cumprindo essa palavra. Porque Deus é aquele que enxuga nossas lágrimas. O que é lágrima, pastor? Lágrima é algumas coisas que são feitas pelas nossas glândulas lacrimais. Elas produzem, né, essas essências, substâncias que afluem pelos olhos. E para que propósito é esse? Para tirar as impurezas dos olhos, para lavar os nossos olhos. Quando aquilo aconteceu, Jesus falou: para de chorar, porque agora os teus olhos já foram limpos. Eu quero que você veja o que está diante de vocês. Eu quero que você veja que o Senhor Deus está diante de você. Às vezes tem tanta sujeira cometida nos seus olhos, aí vem aquela vontade de chorar, né? Por isso que eu gosto de ver quando alguns estão assim, às vezes, porque como que vem as lágrimas? Por emoções, às vezes tristeza ou alegria, ou às vezes por doenças, né? Mas aquela mulher estava chorando de tristeza. E de tristeza é algo que nos arremete para que Deus quer que pare com isso. Pare de chorar. Lembra Salmo 30, versículo 5, diz o quê? O choro pode o quê? Durar uma noite inteira. Mas o quê? A alegria vem pela manhã. Você pode estar chorando, mas vocês vão ficar alegres. Ele falou para os discípulos: isso vai chegar o dia, olha, o mundo vai se alegrar com a tristeza de vocês, mas vai chegar um momento em que vocês vão ficar alegres, porque vocês vão me ver de novo. Aquela mulher estava vendo Jesus, vendo como uma multidão enorme daquela, mas Jesus estava falando para ela, e aquelas palavras entraram na vida daquela mulher, e ela entendeu, né? Entendeu como, pastor? Como que uma pessoa daquela vai parar de chorar, pastor? Ela era viúva, ela estava enterrando o seu filho. Como que eu vou parar de chorar diante da miséria, das coisas que estão acontecendo na minha vida? Estamos cheios de conta para pagar. Esse Covid maldito, né, atrapalhando nossa vida. E qualquer coisinha, um espirrozinho, alguma tossezinha, a pessoa já olha para você. E a febre, aquela preocupação. Não é só aqui não, viu, irmãos? Lá no serviço tem uma folhinha que você tem que medir na hora. Por isso que eu brinco com as meninas ali, os nossos irmãos ali. Quanto que deu? 34, 35? Porque lá no meu serviço é 35. Se for me pegar Covid por temperatura, não é. Porque a minha temperatura é baixa. Então é 35, 36 no máximo. Se dá 35,36, alguma coisa a mais, é um milagre. Eu estou muito quente, estou fervendo, né? Alguma coisa. Mas a minha temperatura é baixa. Então as pessoas ficam tão preocupadas com tanta coisa, e a gente fica assustado. Ai, como vai ser minha vida? Esse tanto de conta, eu fiz algumas coisas, alguns compromissos, e eu não estou conseguindo. Irmãos, é tanta coisa cometido a nossa vida, atormentando nosso ser, e nós podemos, às vezes, como fazer? Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar, de resmungar. Lembra que 40 anos no deserto não foi suficiente para aquele povo? Parar de resmungar, de chorar. Deus teve que matar todo mundo e trazer uma nova geração para que eles entrassem na nova terra, na Canaã, que Deus havia prometido. Deus tem algo para nós, e o que ele mostra aqui nesse texto é que ele segurou, ele olhou para a viúva e ele disse para ela parar de chorar. Mas para confirmar que Deus tem poder nos céus e na terra, ele olhou para a criança, olhou para aquele rapaz que tinha por volta de 17 anos e disse: levanta-te. Tem muitos de nós hoje que precisam se levantar. Chega dessa posição de estar prostrado. Não se deixe levar ou ser conduzido para lugares tenebrosos. Não é, né? Você não precisa disto. Você precisa ouvir o que Jesus está dizendo para você. Levanta-te. Saia dessa posição de tristeza, de morte, porque isso vai te separar da presença de Deus para sempre. Porque é o contrário de Deus. João diz no capítulo 1 que Jesus é a vida. A vida veio por intermédio dele. A morte não. A morte não é. Então tudo que é contrário à vida é contra Deus. É por isso que quando você faz qualquer coisa para
para danificar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, você está profanando o lugar onde Deus construiu para que você viva próspero. É por isso que a doença não é de Deus. O Covid não é de Deus. Pode ser um instrumento que Deus está usando, porque Deus usa até Satanás para que eu e você possa ser edificado. Por isso que Jesus, nem mesmo a morte, não poderia ficar diante dele. Ele segurou e ele mandou levantar. Onde estava esse jovem, pastor? Estava morto, estava no além, estava no seio de Abraão, ou queimando no inferno. Olha, esse texto não diz sobre isso, mas seja onde for, Jesus é tão poderoso, e ele nem falou o nome do rapaz. O escritor aqui não disse o nome do rapaz, pelo menos para falar: José, sai daí de onde você está, do além, e vem até aqui. Não, a palavra de Jesus é tão poderosa que foi aonde estava. Jesus estava segurando o caixão. Com quem que é que Jesus estava chamando para a vida? Aquele rapaz. Até isto, na eternidade, nós temos poder espiritual para discernir as coisas espirituais. Ninguém está inocente diante de Deus. Está tudo, Deus nos deu a capacidade para nós ouvirmos a voz de Deus, esteja morto ou vivo. Por isso que ele diz que aquele que ainda que esteja morto, viverá. É complicado isso aí, mas só podemos entender pela fé. A fé traz à existência coisas que não existem. Aquele rapaz não existia mais, mas Jesus é poderoso. Jesus tem uma fé, ele diz que eu nunca encontrei em Israel uma fé como deste homem, porque ele falou: se eu apenas falasse uma palavra, meu servo ficaria curado. O que acontece com você hoje, pastor? Você é doente, você é problemático, você é aquilo. O que está faltando? Levantar, ouvir quando Jesus está dizendo: para de chorar, você não é qualquer um. Eu vim aqui por causa de você. Eu paguei um preço pela sua alma, pelo teu espírito. Então você não é um Zé Ninguém. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Você tem autoridade na terra para governar a terra, sujeitar a terra ao poder de Deus. Por isso que a nação do Japão, aguarde, porque coisas extraordinárias nesses últimos tempos agora estão acontecendo. Nosso tempo se vai, mas eu quero deixar que vocês continuem meditando sobre o texto. Não apenas esse, pastor, mas irmãos amados, a palavra de Jesus é muito poderosa, e ela tem poder, e ela vai continuar batendo com um martelo até esmiuçar a pedra. E se você estiver morto, você vai se levantar. Então é por isso que eu disse: nós vamos nos encontrar em alguma dessas posições, ou em todas elas. Ou em todas elas. Eu tenho aprendido isso. Às vezes eu penso que eu estou do lado de cá, mas o texto está falando em tudo. É a minha vida isso aqui. É a minha vida, ele está falando de mim isso aqui. Às vezes eu estou com uma viúva chorona, às vezes eu estou com um morto, às vezes eu estou com uma multidão que acompanha Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é milagre, é poder. Mas sabe o que aconteceu no final? Vamos ler? Vamos ficar de pé. Haviam duas multidões. Elas se tornaram uma multidão só. Porque aquela multidão que estava morrendo, ou estava indo no caminho da morte, eles disseram uma palavra. Isso aqui não foi Jesus que falou, mas é isso que tínhamos que fazer. A palavra de Deus diz que um profeta se levantou entre nós. E o que? Deus visitou o seu povo. Aquela multidão que estava incrédula, sem esperança, passou a ser uma multidão com a multidão que estava com Jesus. E aumentou a minha fé, que eu acompanhava com Jesus.
Jesus foi glorificado naquele dia. E Jesus sempre há de ser glorificado quando nós ouvirmos o que Ele está dizendo. Andar com Ele é um privilégio muito grande. Andar lá fora com aquela multidão sem esperança não vale a pena. Eles vão te levar para uma morte eterna sem Deus. Prazeres, dinheiro, fama, isso não te leva à presença de Deus. Faça com que você possa atrair Jesus até você. Mesmo que você esteja morto, Ele pode te trazer a vida. Assim como para o seu marido, para seus filhos, para a sua casa, para tudo que você possui. E pode ser hoje, pode ser um momento exato, marcado na agência de Deus, na agenda de Deus. Mas vai acontecer. Eu creio na restauração do homem, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, 37 anos no calendário humano, eu encontrei Jesus. Quantas vezes o senhor desviou, pastor? Nenhuma. Eu estou sempre acompanhando ele. O pastor pensa em desviar. Desviar para onde? Que multidão? Para onde nós vamos, irmãos? Se só as palavras de vida eterna estão com ele. O que eu posso fazer sem ele? Nada. Eu posso viver sem ele? Não. Então o que eu tenho que fazer? Acompanhar ele. Ele dá um passo, eu dou outro. Eu não posso ir ao contrário dele. Eu tenho que acompanhar ele. Eu não posso passar na frente dele. Eu estou acompanhando Jesus. Às vezes você vai ser tocado a sair de um lugar e ir para outro. Saiba que lá tem alguém que precisa de ouvir as palavras que Jesus disse. Fala para eles pararem de chorar. Ressuscita os mortos. Prega a palavra. Porque eles precisam ouvir a voz de Deus. Às vezes você nem sabe o nome deles, mas eles estão precisando de Jesus. Assim como eu precisei, assim como eu preciso, a cada dia. Eu durmo pensando nele, falando com ele. Acordo falando com ele, sonho com ele. Como vai ser isso no final da sua vida? Eu não sei. Lembra, não foi falado sobre Enoque aí? Não, foi um dia ele estava andando e depois ele não era mais, porque Deus o tomou. Lembra da arca que ele construiu? Noé construiu e salvou a sua família. Será que essa arca já não está pronta? O pastor Silas me falou claramente sobre isso. A arca está pronta. Eu até brinquei com alguns irmãos, falei, graças a Deus que os animais também ouviram, né? Porque senão hoje a gente não comia só peixe. Só tinha peixe para nós comer. Mas graças a Deus que os boizinhos ouviram, né? Os outros animais ouviram entrar na arca. Até os animais ouvem e atendem. Por que que não você? Por que que não, eu não posso ouvir o escape de Deus? Covid. Vocês têm medo de Covid? Não, eu falei até com nossos pastores, eu falei, nós temos que ter uma reunião aí. Porque minha esposa vai chegar e como é que eu vou passar o final de ano longe dos irmãos? Online, né? Vamos ter uma reunião, vamos conversar com Deus sobre essas coisas. Porque se alguém está viajando, né? Depois não pode estar junto da gente por causa do Covid. Passaram 4 exames aí, não deu nada. Por que eu vou ficar com Deus? E a minha fé, onde está? Está guardada. Nesse momento a gente tem que guardar tudo, tem que soltar. Mas Jesus está dizendo, para de chorar. Eu vou ressuscitar você, a sua vida, seus projetos, seus sonhos. Você que planejou tantas coisas. E a vida está mudando, sabe? Eu estou acreditando mais, que eu estou podendo mais, né? Eu posso fazer um pouco mais. Eu vou fazer 60 anos, mas Jesus, Moisés viveu 120, né? Então, será que eu não
posso dar mais um tempo para que eu possa ver os filhos dos seus filhos, os netos, os bisnetos, né? Tataranetos, e ver essa igreja próspera e viva na presença de Deus. Porque a coisa mais triste, irmãos, é andar ou viver com o morto. Viver com os mortos é ruim para a minha vida. Mas eles precisam de Deus, Pai. Neste momento, Pai, nós queremos clamar, Senhor Deus, tremendo, por um tempo, Senhor Deus, de vida abundante. Na Tua presença, Senhor, revelação e revelação da paixão. Muitos de nós ainda, Senhor Deus, estão tem ser conduzidos eu quero me desesperar, porque tem tantas visões que estão aguardando o meu despertar. eu quero Sonhos e ver projetos de Deus tão grandes para a minha família, para os meus irmãos, Pai. queimando de Nós somos o Teu povo, Senhor, e nada poderá resistir, Senhor Deus, eu quero me apaixonar Senhor, a morte já foi outra vencida. A eu morte quero foi me vencida. desesperar Jesus ressuscitou dentre os mortos. outra Temos o que temer. eu quero perder o sono Senhor Jesus, outra o mundo chora como uma viúva. queimando de O mundo carrega o caixão, Senhor. Oh, mas a esperança. eu quero me apaixonar Esse menino que está morto na tua casa, eu quero me desesperar esse marido morto, levanta-te. outra Restaura. eu quero perder o Restaura sono essa viúva. Oh, nessa cidade, Senhor. Essas queimando multidões, de Senhor. amor Oh Deus, sabemos quantos exemplos, quantas coisas aconteceram aqui, Pai. O Senhor continua o mesmo, o Senhor continua o mesmo, Senhor. Para de chorar, creia, e verás a glória de Deus, e verás o ressuscitar na tua família, dos seus projetos, do teu ministério. Pai, levanta, Pai, o teu povo. Nós continuaremos a seguir o Senhor, porque o Senhor não ficou parado naquele lugar, mas aquela cidade foi transformada. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dê um abraço, irmãos.